Capítulo 19. Não posso evitar. Simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. Mentalidade de deserto, hashtag 4. Porque isto é grato, é aprovado, aceitável. Quer alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois afinal, que glória há ser se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, sem o merecer, e o suportais com paciência, isto é aceitável e grato a Deus. 1 Pedro 2, 19 e 20. Até que aprendamos a glorificar a Deus com nossas atitudes durante tempos difíceis, não seremos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus, mas uma atitude santa diante do sofrer que agrada ao Senhor e lhe traz glória. Se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos, teremos de lê-los vagarosamente e digerir cada frase e cada sentença completamente. Admito que os estudei por anos tentando entender por que agradava tanto a Deus ver-me sofrer quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou meus sofrimentos e dores da punição. Isaías 53, 3 a 6. Passaram-se muitos anos antes que eu percebesse que o foco desses versículos em 1 Pedro não é o sofrimento, mas a atitude que alguém deveria ter no sofrimento. Observe a palavra pacientemente usada nessa passagem, que diz que se alguém nos tratar mal e nós suportarmos pacientemente, isso é agradável a Deus. O que agrada, o que o agrada é nossa atitude paciente, não o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a ele. Jesus como nosso exemplo. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, é inseparável da vossa vocação. Pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo pessoal para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum, ou culpa alguma se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado e insultado, não revidava com ultraje. Quando maltratado e injuriado, não fazia ameaças de vingança, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 Pedro 2, 21 ao 23. Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente e sem queixa, confiando em Deus, independentemente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em toda situação. Ele não respondeu pacientemente quando as coisas eram fáceis e impacientemente quando eram difíceis ou injustas. A passagem acima nos permite saber que Jesus é o nosso exemplo e que ele veio para nos mostrar como viver. Como nos comportamos diante de outras pessoas mostra-lhe como elas deveriam viver. Ensinamos nossos filhos mais pelo exemplo do que pelas palavras. Devemos ser cartas vivas lidas por todos os homens. 2 Coríntios 3, 2 e 3. Luzes iluminando brilhantemente em um mundo escuro. Filipenses 2,15. Chamados à humildade, à submissão e à paciência. Rogo-vos e imploro-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis, conduzais vossa vida de modo digno da vossa vocação divina, o que fostes chamados, com o comportamento que é um crédito à convocação ao serviço de Deus, vivendo com toda humildade de mente e mansidão, altruísmo, bondade e brandura, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros e fazendo concessões em amor. Efésios 4, do 1 ao 2. Algum tempo atrás, em nossa vida familiar, havia uma situação que serve como um excelente exemplo da minha visão sobre sofrer humilde, submissa e pacientemente. Nosso filho Daniel tinha acabado de retornar de uma viagem missionária à República Dominicana. Ele voltou com uma série
uma séria erupção nos braços e várias feridas abertas. Tínhamos-lhe dito que era a versão dominicana de urticária. Parecia tão mal que sentimos que precisávamos confirmar o que era. Nosso médico da família estava fora aquele dia, então marcamos uma consulta com o médico que estava substituindo. Nossa filha Sandra telefonou e marcou uma consulta. Disse-lhe como Daniel estava, que ela era sua irmã e o levaria ao consultório. Nós todos estávamos muito ocupados naquele dia, inclusive Sandra. Depois de dirigir 45 minutos, ela chegou ao consultório, onde lhe disseram: Oh, desculpe-me, mas é nossa norma não atender menores desacompanhados de um dos pais. Sandra explicou que quando ligou, ela tinha dito especificamente que estaria trazendo seu irmão, que ela frequentemente o levava ao médico por causa das nossas viagens. A enfermeira manteve-se firme em que ela precisava ter um dos pais com ele. Sandra tinha a oportunidade de sentir-se irritada. Ela havia se esforçado para acrescentar essa incumbência ao seu já apertado esquema, apenas para descobrir que seus planejamentos e esforços foram todos em vão. Ela tinha outros 45 minutos de viagem de volta esperando por ela, e tudo parecia um grande desperdício de tempo. Deus a ajudou a manter-se calma e amável. Ela chamou Dave, que estava visitando a mãe dele, e ele disse que viria e cuidaria da situação. Dave sentiu-se direcionado a passar pelo nosso escritório e apanhar algum dos meus livros e fitas, sem mesmo saber o que faria com eles. Ele apenas sentiu que devia apanhá-los. Quando ele chegou ao consultório do médico, a mulher que estava registrando os pacientes perguntou a Dave se ele era um ministro e se era casado com Joyce Meyer. Ele respondeu que sim. E ela disse que tinha me visto na televisão e tinha ouvido tantos os nomes das pessoas da família que imaginou se poderia ser a mesma pessoa. Dave conversou com ela um pouco e deu-lhe um dos meus livros sobre cura emocional. Meu motivo em contar-lhe essa história é este. E se Sandra tivesse perdido a calma e ficado impaciente, seu testemunho ficaria marcado, se não arruinado. Na verdade, poderia ter causado um dano emocional à senhora que me assiste na televisão e então observa a minha família comportando-se mal. Muitas pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus, e o que nós lhes mostramos é muito mais importante do que lhes dizemos. É importante, é claro que verbalmente compartilhamos o Evangelho, mas fazer isso e negar o que dissemos com o nosso comportamento é pior do que não dizer nada. Sandra suportou pacientemente seu sofrimento naquela situação. E a palavra de Deus afirma que somos chamados para esse tipo de comportamento e atitude. Fala a Deus. O sofrimento paciente de José. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia aos seus irmãos cruéis a respeito dele e tê-lo provado e testado a palavra do Senhor. Salmo 105, 17 a 19. Como um exemplo do Velho Testamento, pense sobre José, que foi injustamente maltratado por seus irmãos. Eles o venderam como escravo e disseram ao seu pai que ele havia sido morto por um animal selvagem. Nesse meio tempo, ele foi comprado por um homem rico chamado Potifar, que o levou para sua casa como escravo. Deus concedeu graça a José onde quer que fosse, e logo ele recebeu o favor do seu senhor. José continuou sendo promovido, mas outra coisa injusta lhe aconteceu. A esposa de Potifar tentou induzi-lo a ter um caso com ela, mas como era um homem íntegro, ele não quis nada com ela. Mentindo ao seu marido, ela disse que José a tinha atacado, o que o levou a ser preso
por algo que não tinha feito. José tentou ajudar os outros o tempo todo em que esteve na prisão. Ele nunca se queixou e, como tinha uma atitude correta ao sofrer, Deus finalmente o libertou e o promoveu. No final, ele teve tanta autoridade no Egito que ninguém mais no país estava acima dele, exceto o próprio Faraó. Deus também justificou José no que dizia a respeito à situação com seus irmãos. Eles tiveram de vir a José para comprar comida quando toda a terra estava em um período de fome. Mais uma vez, José demonstrou uma atitude piedosa, não maltratando seus irmãos, ainda que merecessem. Ele lhes disse que o que eles haviam feito de mal, Deus havia transformado em bem, que eles estavam nas mãos de Deus, não nas dele, e que ele não tinha o direito de fazer nada exceto abençoá-los. Veja Gênesis capítulo 39 até o capítulo 50. Os perigos da queixa. Não ponhamos o Senhor à prova. Não tentem sua paciência, não o avaliemos criticamente, nem exploremos sua bondade, como alguns deles já fizeram e perceberam pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador, morte. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e aviso a nós, e foram escritas para a advertência nossa, para nos qualificar para a atitude correta pela boa instrução de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, sua consumação e período conclusivo. 1 Coríntios 10, 9 a 11. Nessa passagem, podemos rapidamente ver a diferença entre José e os israelitas. Ele não se queixou de forma alguma, e tudo o que eles fizeram foi lamentar-se sobre cada pequena coisa que não saía do jeito deles. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, censurar e queixar-se. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu a porta para o inimigo, que veio e os destruiu. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não o fizeram. E então eles pagaram o preço. O relato dos seus sofrimentos foram escrito para nos mostrar o que acontece se nos comportarmos de forma como eles o fizeram. Queixamo-nos com a boca se antes não tivermos nos queixado em pensamentos. Queixar-se é definitivamente uma mentalidade de deserto que nos impedirá de atravessar para a terra prometida. Jesus é nosso exemplo e deveríamos fazer o que ele fez. Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Nesse contraste, podemos ver o poder do louvor e ações de graças e também o poder de queixar-se. Sim, queixar-se, resmungar, murmurar e censurar tem poder, mas é um poder negativo. Cada vez que entregamos a nossa mente e nossos lábios a qualquer deles, estamos dando a Satanás um poder que Deus não o autorizou a ter. Não resmungue, censure, nem se queixe. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, nem censuras contra Deus, sem questionamento nem dúvida entre vós, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, inocentes e incontaminados, filhos de Deus inculpáveis, sem defeito, incensuráveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, espiritualmente pervertida e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros, estrelas ou faróis, brilhando claramente no mundo escuro. Filipenses 2, 14 e 15. Algumas vezes, parece que o mundo inteiro está se queixando. Há muito murmúrio e queixa e tão pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam sobre seu trabalho e seu chefe, quando deveriam ser agradecidas por terem um trabalho regular e apreciar o fato de que não estarem vivendo em um abrigo para desempregados em qualquer lugar ou em pé na fila da sopa. Muitas pessoas pobres Muitas daquelas pessoas pobres ficariam emocionadas por terem um emprego, apesar das suas imperfeições. Elas estariam mais do que desejosas de tolerar um chefe não tão perfeito para ter um salário regular,
viver na própria casa e cozinhar a própria comida. Talvez você realmente precise de um emprego mais bem pago. Ou talvez você tenha um chefe que o trate injustamente. Isso é uma infelicidade, mas a saída não é por meio da queixa. Não se lamente ou se preocupe, ore e agradeça. Não lamenteis, nem andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, em cada circunstância e em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, pedidos definidos, com ações de graças. Continuai a fazer vossos pedidos conhecidos a Deus. Filipenses 4:6. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos ensina como resolver os nossos problemas. Ele nos instrui a orar com ações de graças em todas as circunstâncias. O Senhor ensinou-me o mesmo princípio dessa maneira. Joyce, por que eu deveria lhe dar qualquer coisa se você não é grata pelo que já tem? Por que deveria dar-lhe algo mais sobre o que se queixar? Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração de uma base de vida cheia de ação de graças, não conseguiremos uma resposta favorável. A palavra não diz orar com queixas, ela diz orar com ações de graças. Murmuramos, resmungamos, censuramos e queixamos, geralmente, quando algo não saiu do jeito que queríamos, ou quando estamos tendo de esperar por alguma coisa por mais tempo do que o esperado. A palavra de Deus nos ensina que devemos ser pacientes durante esses tempos. Descobri que a paciência não é a habilidade de esperar, mas a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera. É muito importante que este assunto de queixas e todos os tipos relacionados de pensar e conversar negativamente sejam encarados muito seriamente. Creio sinceramente que Deus me deu uma revelação de como é perigoso permitir que a nossa mente e nossos lábios sejam controlados por eles. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1:6: Tempo bastante haveis estado neste monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar. Se assim é, será bom lembrar-se de que você não irá adiante de maneira positiva enquanto seus pensamentos e sua conversa estiverem cheios de queixas. Eu não disse que seria fácil não se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Por que não tirar o máximo proveito dela? Aqui encerramos o capítulo 19.